Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza e Realidade. Essa é a segunda parte da terceira aula, onde nós vamos falar sobre clima e tempo. A gente acabou de falar na última aula sobre o Sol e a sua relação de interação com a Terra, e a gente citou algumas possibilidades de mudanças que acontecem aqui na Terra. Uma delas, por exemplo, algumas mudanças climáticas dependendo da interação do Sol com a Terra. Então, nessa aula, a gente vai falar mais internamente com relação ao clima da Terra e ao tempo na Terra. Então, como objetivos dessa aula, a gente vai conceituar o que é clima e tempo e também fazer a relação entre esses dois elementos e trazer a conceituação também de vento, frente fria, frente quente e outros fenômenos. Aqui a gente já começa com um resumo dos dois conceitos. O tempo, ele vai tratar do estado geral da atmosfera em um dado momento. Já o clima, ele vai depender do comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. A gente vai começar explicando mais detalhadamente sobre o clima primeiro e depois falar sobre o tempo. O clima é um conjunto de dados e esses dados normalmente começam pela medição da temperatura, da pressão e da umidade a respeito das condições atmosféricas de um determinado local e também dentro de um período cronológico específico. Então, eu vou analisar aquele local durante aquele período cronológico. Com isso, além de observar esses dados que eu já citei, eu vou fazer uma relação de outros fatores, como a latitude daquele local, a altitude, o relevo e o índice de radiação solar. Observando então todos esses dados em um período muito longo de observação, eu vou conseguir definir qual é o clima daquela região. E eu também tenho que observar que a presença do homem naquela região pode eventualmente acabar alterando aquele clima. Com isso, então, a gente já tem uma observação importante. O clima de uma região não é estável. A longo ou a curto prazo, dependendo da mudança que acontecer naquele local, pode ser alterado. Em outras palavras, então, o clima ele pode ser definido como a caracterização de uma região baseada no comportamento médio dos dados diários da condição atmosférica. Já o tempo é uma condição momentânea da atmosfera. Então, está acontecendo agora. É o agora que eu vou medir para descrever o tempo atual. Então, o tempo ele vai tratar da análise envolvendo um período de observação curto. Então, é o tempo observado dentro daquelas horas, daquele dia, ou no máximo, a observação do tempo de algumas semanas. Porém, se eu precisar tratar do tempo em uma região geográfica a longo prazo, por exemplo, eu quero saber como é o tempo no Brasil, eu quero saber como é o tempo na região sul do Brasil. Para fazer esse tipo de abordagem do tempo mais ampla e para poder definir como é o tempo naquela região, eu vou precisar fazer uma observação mais regular a partir de dados derivados de anos de coleta sistematizada. Então, hoje eu posso, por exemplo, falar que no sul do Brasil ocorrem temperaturas mais frias, porque durante todos os anos de coleta de dados foi esse tempo mais frio que se apresentou mais frequente naquela região a partir da observação a longo prazo desses dados.
Dessa forma, a gente pode definir uma relação do tempo e do clima. O conhecimento do tempo momentâneo, ou seja, do tempo agora imediato, permite com que a gente faça previsões do tempo. Então, o tempo momentâneo traz para a gente a possibilidade de estudos de meteorologia. Já o conhecimento do tempo contínuo, ou seja, conhecer o tempo a longo prazo, vai permitir com que a gente faça definições do clima para aquela região. Região pode ser menor, em menor escala, pode ser o clima de uma cidade ou pode ser em larga escala, o clima de um país, de um continente. Dessa forma, já estaremos fazendo um estudo de climatologia. Com isso, a gente entende, então, que estudar o tempo permite com que a gente defina o clima. E como eu já disse antes, o clima ele é instável. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a periodicidade do clima, do tempo. Essa periodicidade então é variável. Isso significa que o clima ele pode se modificar e ele pode se modificar de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. E aí existem vários fatores que vão contribuir para essas alterações climáticas. A gente pode ter fatores interplanetários. O exemplo mais usual é o da queda do asteroide, que acabou causando a extinção dos dinossauros, e isso aconteceu porque essa queda transformou o clima de toda essa região que foi afetada e acabou levando para a extinção dos dinossauros. A gente pode ter a alteração climática a partir do movimento do planeta, e o que ocorre mais frequentemente é a ação do homem interferindo então no clima. E o clima traz para a gente fenômenos climáticos, como por exemplo a neve, chuva é um fenômeno climático, o vento, e esses fenômenos podem também ter uma forte periodicidade. Então, por exemplo, lugares do ano onde são bem definidas as estações do ano, a gente tem uma periodicidade. Então, durante aqueles meses vai sempre nevar, durante aqueles outros meses vai ser a primavera. E, da mesma forma também, existem fenômenos climáticos que têm uma grande variabilidade, que eles podem ocorrer ou não. A própria chuva é um fenômeno climático com grande variabilidade. A gente consegue fazer algumas previsões se vai chover ou não, mas existem algumas regiões do Brasil, principalmente na região Nordeste, onde a gente tem uma imprevisibilidade da chuva muito grande. E um exemplo muito clássico também com relação a essa mudança extraordinária que pode acontecer no clima, no tempo, ocorreu em 22 de janeiro de 1943, nos Estados Unidos, em uma cidade chamada de Spearfish. Nesse dia, existiu uma variação de temperatura absurda em pouquíssimo tempo. Então, naquele dia, a gente olhando o gráfico, a gente tem um gráfico aqui que ele mostra o que aconteceu a partir das 7 da manhã até as 9h27 da manhã. A gente tem dentro do quadrado branco a temperatura em graus Celsius, tá? Só para a gente conseguir definir melhor, entender melhor o que aconteceu. Às 7 da manhã, a temperatura era extremamente fria, né? De menos 20 graus. 2 minutos depois, essa temperatura mudou para mais 7. Então, esquentou muito rapidamente. Já às 9, essa temperatura continuou aumentando para 12 graus Celsius e 27 minutos depois das 9, em 9h27, voltou a cair drasticamente para menos 20 graus. Aqui, então, esse gráfico ele mostra para a gente o quanto que o tempo, né, ele variou em pouquíssimos minutos. Então, em 2 minutos, nesse dia, a gente teve uma variação em cerca de 27 graus Celsius. Porém, como eu disse antes, a gente apresenta
algumas estações do ano e elas acabam sendo bem definidas e bem previsíveis, né? A gente tem o inverno, que ocorre dependendo do ano, com a diferença de mais ou de menos um dia, entre 21 de junho a 22 de setembro. Na primavera, 23 de setembro a 21 de dezembro. O verão ocorre entre 21 de dezembro a 19 de março e o outono, 20 de março a 20 de junho. E por que ocorre as estações do ano? A gente já falou antes da Terra, né? Só que agora a gente tem uma outra característica para a gente adicionar a tudo aquilo que a gente viu sobre a Terra. A Terra, ela vai ter o eixo de rotação inclinado, tá? Esse ângulo de inclinação é de aproximadamente 23,4 graus e é essa inclinação que acaba permitindo a ocorrência das estações do ano aqui no planeta Terra. Ou seja, se o planeta não tivesse essa inclinação, nós não teríamos nenhuma das estações do ano conhecidas. E nós que estamos próximos à linha do Equador, a gente não sente tanta variação nas estações do ano, porque o que acontece é que as estações do ano são influenciadas pela altura do Sol, né? A incidência dos raios solares. Aqui para o Equador, esses raios solares acabam sendo sempre verticais. Isso significa que a altura do Sol ao meio-dia no Equador não muda muito ao longo do ano. E, consequentemente, então a gente não vai ver as diferenças entre inverno, verão, primavera e outono. Só todas as outras regiões que estão mais afastadas do Equador. Então, essas regiões vão acabar recebendo raios solares mais oblíquos, que permitem com que haja, então, essa variação. Assim, à medida que a gente se afasta da linha do Equador em direção aos polos, as estações do ano vão ficar mais acentuadas, mais diferenciáveis. Agora a gente vai falar sobre um fenômeno natural que acaba influenciando muito o tempo e, consequentemente, o clima, que é o vento. Então, qual é o conceito de vento? Vento é o ar em movimento provocado pelo aquecimento da superfície e da atmosfera. Para existir vento, então, tem que ocorrer uma variação tanto da temperatura quanto da pressão atmosférica. Observando então essa figura, a gente vai conseguir entender o movimento do vento, que pode ser explicado pelo ciclo conhecido como célula de circulação. A gente vai começar observando a parte A da figura. Aqui a gente vai ter uma porção de ar que vai ser aquecida pelo Sol, ou seja, a temperatura vai aumentar e com isso a pressão vai diminuir. Esse ar, agora ar quente, vai se elevar, vai passar então para a posição B. E como a gente sabe, não existe nenhum lugar do mundo o famoso espaço vazio. Ele vai estar sempre preenchido de alguma coisa e, nesse caso, de uma nova massa de ar. Então, o ar que estava localizado na porção D da figura, ele vai ocupar o espaço deixado em A. E, ao mesmo tempo, então, o ar localizado na porção C vai passar para a posição D. E esse ciclo vai sendo continuado, resultando então no movimento do ar. Essa célula de circulação que a gente observa ilustrada na figura não é uma única célula que acontece no mundo inteiro. A gente tem várias células ocorrendo, e essas células podem ser grandes ou podem ser pequenas, dependendo da área. E é isso que vai dar para a gente, então, já algumas características daquele lugar. Visualizando, então, o movimento dos ventos, a gente consegue identificar uma lei
que é a lei da circulação atmosférica, que diz que os ventos sempre sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, no nosso planeta, o vento ele vai sempre sair de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. Mas isso, obviamente, não significa que a gente tem um vento unidirecional. E por que a gente não tem um vento unidirecional? Porque existe uma força chamada de força de Coriolis que age em cima de elementos que realizam a rotação. Então a gente sabe que a Terra gira e esse movimento de rotação da Terra vai afetar os ventos. Então a força de Coriolis é responsável por fazer com que os ventos apresentem tanto o movimento chamado de meridional, que é do norte para o sul, quanto o movimento zonal, que é do leste para oeste. Aqui nessa figura a gente consegue identificar a ação da força de Coriolis. Na seta azul, a gente tem o movimento do vento em um planeta que não rotaciona e obviamente não vai ter a presença da força de Coriolis. No nosso planeta, que é um planeta que gira, a gente vai ter então a rotação e consequentemente a presença da força de Coriolis. Então a gente consegue identificar a diferença na seta que representa os ventos, né, o movimento dos ventos. E é a partir então dessa força que a gente vai ter a distribuição dos ventos na direção norte-sul e leste-oeste. E a nível de curiosidade, então, a gente pode ver visualmente esse movimento dos ventos de uma forma circular quando a gente observa a imagem dos furacões, né, visto de cima. Aqui nessa imagem, então, a gente observa a imagem de um furacão feito, né, a partir de um satélite, onde a gente observa o movimento, a gente consegue observar um movimento circular do vento formado nesse furacão. O vento, ele pode ser deslocado em grande escala, né? Com isso, a gente tem o surgimento da famosa frente fria e frente de ar quente. A frente fria é o vento que se desloca dos polos em direção ao Equador e a frente de ar quente ou massa de ar quente é o vento que se desloca ao contrário. Então, ele vai se deslocar do Equador em direção aos polos. E no caso de uma interação, ou seja, do encontro de uma massa de ar quente com uma frente fria, a gente pode ter a ocorrência de tempestades. Essas correntes de ventos, elas também acabam influenciando na forma das nuvens. E dependendo do estudo, então, das formas das nuvens, a gente consegue fazer algumas previsões de tempo. Existem, com relação à forma, aproximadamente 10 tipos de nuvens e a gente vai observar agora apenas 3, só para a gente ter um conhecimento de como são nomeadas algumas nuvens e por quê, né? Aqui a gente tem uma nuvem do tipo cirrostratus, que ela tem uma forma que se assemelha a um véu transparente, ela é fina e esbranquiçada e ela não vai chegar a ocultar nem o Sol e nem a Lua. Internamente, na sua composição, vai ter cristais de gelo e elas são boas precursoras da precipitação, ou seja, na presença desse tipo de nuvem, a gente pode prever que vai ocorrer chuva dentro de 12 ou 24 horas. A nuvem do tipo cúmulos, elas são inicialmente inofensivas, né? E elas vão se desenvolver durante manhãs quentes do verão, e elas atingem um tamanho considerável à tarde. E a gente tem
um estágio mais avançado dessa nuvem cúmulos, que é chamada de cumulonimbus, que a gente observa aqui, então, que ela já é uma nuvem bem maior. Ela pode estar a cerca de 300 metros acima da superfície e o topo dela pode atingir 12 quilômetros. Essa nuvem ela é muito preocupante, né? Porque ela está frequentemente associada a eventos meteorológicos extremos. Então, grandes tempestades com muitos raios, chuva em grande volume e também até granizo e neve. Então, a gente também vai fazer observação da nuvem que está no céu para a gente conseguir fazer uma previsão do tempo. Então, quem tiver curiosidade de saber os outros tipos de nuvens, aqui foi realmente só alguns exemplos para a gente ter uma ideia de como que a gente usa a nuvem e que ela realmente tem um significado com relação à sua forma para previsão do tempo. Eu recomendo que quem tiver, então, curiosidade, vá procurar mais sobre esses tipos de nuvens e o que elas significam. E eu vou partir agora para um outro fenômeno, que ele é um fenômeno climático e ele pode causar grandes prejuízos para a gente, né? Ele já é um fenômeno muito conhecido, que é o famoso El Niño. O El Niño, ele é caracterizado por ser o aquecimento anômalo, ou seja, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico mais próximo ao Equador. Quando ocorre esse aquecimento anômalo, outros parâmetros associados à temperatura, atmosfera, pressão e umidade em toda aquela região aumenta muito e vai afetar a circulação global dos ventos. Então, o El Niño é um fenômeno que tem influência no mundo inteiro. Por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá e ainda em parte do litoral do Peru, vai existir, com a presença do El Niño, alteração da vida marinha. Existe o aumento de chuvas na América do Sul e no sudeste dos Estados Unidos. Existe uma relação entre esse fenômeno e as secas do Nordeste brasileiro, também lá no centro da África e de outras regiões. O El Niño, então, ele é um fenômeno natural que causa mudanças climáticas globais e a gente tem que lembrar que existe um outro elemento que também consegue provocar mudanças climáticas de nível global, que é, no caso, o homem, né? O homem ele consegue fazer mudanças provocadas em pouquíssimos dias ou anos na natureza e conseguem, com isso, fazer transformações normalmente prejudiciais ao clima global, né? Então, quais são essas mudanças que ele faz em poucos dias e que conseguem afetar globalmente a natureza? São a criação ou destruição de montanhas, destruição de florestas, a gente consegue fazer alteração de cursos de rios, coisa que a própria natureza, se ela fosse fazer, ela demoraria séculos para fazer. A gente consegue fazer alteração de rios em pouquíssimos tempos. A gente também consegue criar lagos artificiais, que é o que normalmente ocorre na construção de hidrelétricas, e a emissão de uma grande quantidade de gases que são capazes de alterar a propriedade física e química da atmosfera. Em outra aula, a gente falou, por exemplo, da camada de ozônio. Essa aula vai ficando por aqui. Nessa aula, a gente viu os conceitos de clima e tempo e também a relação dos dois. A gente aprendeu o conceito de vento e conseguiu identificar como ocorre a sua circulação. E também a gente observou a diferença entre frente fria e frente quente e a gente conseguiu visualizar rapidamente alguns tipos de nuvens. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficando por aqui e bons estudos!